Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini. E estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos mergulhar na mente humana, explorando temas como saúde mental, emocional. Vamos desvendar o funcionamento do nosso cérebro e quebrar os tabus que ainda existem em torno da saúde mental. Preparem-se para uma viagem fascinante ao desconhecido e misterioso universo do cérebro humano. Sejam muito bem-vindos. Meu convidado de hoje é Gabriel Sansone, paulista de Taubaté, filho de médicos, mãe geriatra e pai ginecologista. Gabriel fez faculdade de medicina, psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo, especialista em psicoterapia pelo Instituto de Psiquiatria do HC, responsável pela disciplina de psicologia analítica na residência médica da Santa Casa, membro analista e atual diretor da clínica da SBPA. Tem formação como analista junguiano pela SBPA e sua monografia foi sobre a expressão do complexo cultural da homofobia na vida de homens gays. Bem-vindo, Gabriel! Obrigado. Prazer estar com você aqui, Luciana. Eu que agradeço muito. Eu estava contando aqui para as pessoas da sua mamografia. Eu falei, gente, a mamografia dele é maravilhosa. É tão fantástico a sua monografia, tão fantástico. É um tema tão importante nos tempos de hoje que eu queria falar de tudo, né? Tudo. Primeiro, como é que um filho de uma geriatra e um ginecologista vira psicanalista, psiquiatra, médico? Você não foi para a área deles, mas foi para a mente. Né? Tem uma influência de ter sido criado entre médicos, né? Sim. Mas também tem influência deles terem separado e brigado. Pronto, já entra no emocional, né? Daí eu já tive a ajuda de uma psicoterapeuta que era psiquiatra e analista. E eu fiquei com esse registro do tanto que ela me ajudou. Olha. E muito cedo eu comecei a falar que seria isso que eu ia fazer. Nossa! Tive cedo o quê? Com uns 12 anos. Cedo. Bem cedo. Bem cedo. Tive alguns questionamentos no meio do caminho, né? Será que eu tô fazendo isso porque eu só conheço esse meio médico? Fui pensar em outros caminhos possíveis, mas foi por aí que eu fui mesmo. Te atraiu, né? Sim, super. Né? Você tem 13 anos de consultório. Eu vi que você é bem do consultório, assim, né? Porque foi difícil falar com você. Eu acho isso maravilhoso. Agora, Gabriel, eu queria focar muito na sua monografia. Eu acho ótimo. Porque eu achei tão importante. Primeiro aqui, esse começo aqui, que eu acho a coisa mais linda, entre Apolo e Dionísio. A expressão do complexo cultural da homofobia na vida de homens gays. Tem, não tem? Acho que tem uma coisa fundamental para a gente ir abrindo o assunto, né? Por que esse título? Isso. E o que eu percebi, né, com esses anos de consultório, nos quais eu nunca deixei de atender homens gays, né? Eu sendo um homem gay, e, meus colegas, amigos, sabendo que é um tema que também me interessa como foco de estudo, né? Sim. Com frequência eram encaminhados para mim homens gays com as suas mais diversas questões. Mas eu fui percebendo que tinha alguns pontos comuns aos discursos deles, aos conflitos deles. E eu fui tentando entender este fenômeno, né? E uma coisa que eu percebi é que conforme o processo analítico evoluía, quase que invariavelmente a gente caía no assunto sobre se falava de um sentimento de inferioridade.
Interessante né? isso. Às vezes não de forma tão direta, né? Sim. Mas isso ficava exposto, ficava claro para mim, né? A partir do meu jeito de olhar. Eu fui tentando entender o que era isso, né? Por que a gente se sente inferior e por que isso acaba aparecendo na vida dos homens gays de forma tão frequente e no que isso acarreta. Sim. Teve uma situação mais ou menos recente, há um mês atrás, que me deu uma clareza. Eu estava num jantar de médicos e um colega, mais senhor, psiquiatra, nós começamos a conversar e a gente acabou caindo neste assunto. E daí eu acho que ficou mais claro até para mim porque que era tão importante expor o meu raciocínio e essa formulação de como o sofrimento do homem gay se dá. E ele puxou o assunto e deu a entender, assim, como se o ser gay, o ser um homem homossexual fosse motivo de sofrimento por si só. Nossa. Né? E dava para compreender o raciocínio dele, mas escapava a ele o quanto há uma construção cultural e que lidar com isso, né, e esta ideia desta inferioridade que é impingida a nós, homens gays, né? Nunca tinha pensado nisso. Que gera o sofrimento. Olha que interessante. Né? Porque qual que é a linha de raciocínio que eu... Diferente da mulher gay, né? É diferente, né? Eu procuro a pressão não... com homens é muito maior. Eu não ousaria dizer de quem que é o maior o sofrimento, que são... Eu acho que é dos homens, sabia? Pelo fato da continuação da família, digamos assim, né? Pelo vínculo do sangue. Não sei se isso pega. Numa e sociedade, também pelo homem, né? Na sociedade patriarcal, acho que isso tem um peso, certamente, né? Porque Pode é como ser. se Estou especulando. Um caminho pelo qual eu já andei nas reflexões é de essa quebra com esse privilégio que seria ser homem. Como você ousa quebrar com esse privilégio, né? Sim. Isso seria uma das coisas que geraria oposição, agressão para com os indivíduos gays. Mas eu não ousaria falar de quem sofre mais. Que uma medida difícil, né, de falar. As mulheres realmente. gays, as mulheres lésbicas têm uma outra vivência e também sofrem muito preconceito e discriminação. Mas... Você estava falando do seu, que você estava com um psicólogo mais velho. Sim, um psiquiatra. É psiquiatra. Sim, mas eu ia falar do caminho que eu faço na monografia. A minha ideia é assim, em havendo essa sensação, esse sentimento de inferioridade, muitas vezes há um ímpeto de compensar essa ideia de inferioridade. E isto alteraria a vivência das dinâmicas apolínea. Sai da naturalidade, né? Sai da naturalidade e isso alteraria a vivência do que psicologicamente se fala... Fala dos mitos que eu amo. Se fala sobre Apolo e Dionísio. Sim. Né? O Nietzsche já usou muito essa polaridade, o próprio Jung, Hillman, que vai colocando o apolíneo como aquele do pensamento solar, da sobrevalorização do racional, de uma cobrança muito grande de desempenho, de um determinado tipo de estética. E como a sociedade valoriza demais esses aspectos, né, os aspectos apolíneos, um indivíduo que se vê, se percebe colocado numa posição inferior, pode buscar ter mais características apolíneas, porque daí
pode ser valorizado por elas. Entendi. E isto pode alterar a vivência dionisíaca, que tem mais a ver com o corpo, Sim. com o prazer, com os instintos. Isto pode ser alterado, pode ser menos vivido, pode ter dificuldade para viver questões de vínculo, pode ter, às vezes, até um exagero nas vivências de prazer, mas de uma forma que não conecta. Então, eu percebi que este complexo cultural Sim. trazia este tipo de sofrimento para os indivíduos nas suas vidas, né? E é muito legal, né? Porque você traz 2 mitos e eu teve uma época que eu fiz uma terapia, eu chamava de terapia filosófica, porque o psicólogo, ele era professor de literatura e filósofo também. Então, ele trazia muito a mitologia, os mitos, para falar de dificuldades e era tão mais fácil acessar, sabia? É um caminho muito forte, Para mim né? foi muito fácil de acessar. A psicologia junguiana é muito pautada na Maravilhosa. mitologia, né? Utiliza muito da mitologia grega, mas de outras mitologias também, né? A expressão mítica na vida das pessoas e poder olhar o que da vida das pessoas tem algum correspondente nas narrativas míticas pode Sim. ajudar muito a desenrolar os processos Sim. terapêuticos, né? Eu achei fantástico, assim, quando me falaram pela primeira vez que esse psicólogo maravilhoso, infelizmente ele faleceu, porque depois eu quis voltar. Eu falei, eu vou voltar a fazer terapia com o Manuel. Ele era fantástico. Eu fiquei arrasadíssima, arrasadíssima. Não admito que os terapeutas se vão, porque vai um monte da sua história junto, né? Tem aquela coisa, vou ter que começar tudo de novo, ainda mais quando está num processo de anos, né? Tem todo um vínculo, essa sensação de que ele sabe muito de você, né? Isso realmente é... E é muito gostoso esse vínculo, né? Porque, de gostoso fato... e importante para que o processo terapêutico realmente aconteça de forma profunda, né? Exato. E com ele foi muito engraçado, assim. Ele começou a trazer algumas personagens, assim, da mitologia para falar de problemas, assim, que eu estava passando. E foi tão certeiro. Para mim, deu tão certo, assim. Traz como uma também sensação de clareza, né? Incrível, faz uma conexão rápida. Porque se você fala de terapia com as pessoas não entendem ainda. Mesmo depois da gente ter passado pela pandemia e todo mundo adoeceu e ainda estão doentes, né? As pessoas têm uma resistência, né? Acho que já avançamos nesse sentido, mas a gente ainda precisa muito divulgar o que é isso, né? Exato. Como que é esse mistério do processo terapêutico, né? Por que é tão importante estar diante de uma outra pessoa capacitada para te ajudar a trafegar no seu mundo interior, a lidar com os teus conflitos, né? Mas uma coisa que eu queria salientar do meu trabalho é que para a gente não correr o risco de colocar como se fosse uma vitimização ou qualquer coisa do tipo, né? Existe uma construção cultural, né, que gera este sofrimento, né? Que é uma das coisas que eu me proponho a discutir. Que é muito legal isso. Né? E acho que é muito válido a gente entender, né? Ao longo da história, a história foi contada por homens brancos, heterossexuais. E isto vai fazendo com que a narrativa hegemônica fale dessa perspectiva. Sim. E esta perspectiva hierarquiza as coisas. Verdade. E coloca a vivência do dito masculino como superior e de tudo que é taxado como feminino como inferior. Nossa, total isso. Então, um outro jeito de falar isso é tudo que é do patriarcal apolíneo é tido como superior e tudo que é do matriarcal, do dionisíaco, é taxado como inferior. E nessa perspectiva hierarquizante,
e que é muito disseminada, muito preponderante na nossa sociedade, Sim, mesmo. Não tem muito saída. Se você não é pertencente ou não tem essas características deste masculino hegemônico, só te cabe o papel de inferior. Que triste, né? Eu nunca tinha pensado, não tive esse raciocínio. Né? Então, a partir de aceitada, por assim dizer, essa perspectiva, se a pessoa acredita nessa perspectiva, ela vive uma vida tentando compensar. E isto vai alterando as suas vivências das mais diversas. Porque a ideia de compensação faz parecer que é obrigatório ter um determinado tipo de sucesso, um determinado tipo de estética, né? Se fala muito sobre essa pressão estética no mundo gay, né? De corpos malhados, né? São todos lindos, são todos... né, todos com todos corpo... deuses do Olimpo. Exatamente. Deuses apolíneos, né? Assim, são corpos apolíneos. Né? Quando se fala quando se aproxima essa coisa da estética gay com os deuses do Olimpo, na verdade está se falando de Apolo. Sim. Que é uma expressão específica, né? Apolo, né? Ele é o específico para a gente falar desse tema, ele é o mito específico. Para falar dessa pressão estética e de uma vivência que valoriza a razão, que valoriza o que é solar, que valoriza a perfeição, que não contempla a possibilidade de vulnerabilidade, que não contempla a possibilidade de se poder errar. Um herói, né? Sim, uma proposta muito idealizada. Nossa, né? Difícil, né? Então, se isso fica como padrão de existência, pois imagina. A sua vida fica muito pesada. Porque não tem... Super-herói. Como é que você vai ser um super-herói sendo humano? Exatamente. E não só pesada, né? Para se vincular, a gente precisa abrir a guarda. Exato. A gente precisa poder se vulnerabilizar. Isso é legal que você falou. Então, para se vincular, é verdade. Se a gente está nessa perspectiva de que quanto mais invulnerável, melhor. Né? Quanto mais perfeito, melhor. Quanto mais solar, melhor. Terrível essa cobrança. Né? E que pressão, e que desumano isso. O sofrimento... Sim. É fácil da gente imaginar o quanto isso gera de sofrimento. E estar com o outro fica prejudicado e fica sempre numa lógica de competição. Olha isso. Né? O outro está ali para competir com a gente, não para se relacionar com a gente. Né? Que isso é uma coisa muito forte da dinâmica patriarcal apolínea, como eu estou chamando aqui. Né? Então, nesta tentativa de compensação, o eros, né, a capacidade de vínculo, de troca, fica prejudicado. Porque a ideia é sempre buscar estar acima, é sempre uma lógica de hierarquização. Para eu me sentir bem, tem que ter alguém abaixo. Né? Eu preciso subjugar, eu preciso me sentir melhor numa lógica competitiva. Então... Sofrido. Se você pensa numa vida pautada por isso, fica tudo muito estressante. Muito exaustivo, né? Exaustivo. E às vezes a pessoa nem tem essa consciência, né? Quando eu li a sua monografia, eu meio que entendi um pouco isso, da pessoa não ter, quando você traz o traço cultural, do homem gay não ter essa consciência. Exato. E ele entra naquele automático dessa pretensão, né? E vai sofrendo. Exato. Acho que você tocou num ponto fundamental,
que é a inconsciência. Exato. Né? Quando a gente está falando de psicoterapia, como a psicanálise, como a psicologia analítica, a gente está trabalhando com a ideia de inconsciente. Né? E quando os indivíduos inconscientes desse conflito que está né, impregnado na cultura, Sim. E impregnado em todos nós, Sim. Ele vai vivendo, ele vai reproduzindo questões de um preconceito que Exato. prejudicam sua própria vida sem ter noção, consciência, né? Sem ter noção. Né? Então ele vai buscando, compensar, se cobrando demais, né? se cobrando uma determinada estética, se portando de uma determinada forma, em resposta a isso essa imposição da cultura, sem se dar conta. Né? Um outro jeito de responder a isso inconscientemente é também se adequar aos papéis estereotipados. Parece que é fácil, né? Mas é mais assim, você vai direto no estereótipo, pronto, você copia aquilo, mas também é exaustivo. Porque o que acontece? Essa ideia de que existe, né, essa sensação de que existe um jeito certo de viver. Exato. Que jeito é esse, né? E de que existe um padrão, ou alguém que está ali com o livro de padrão na mão. Um manual, né? E dizendo como se deve viver. É como se dissesse assim, é aceitável que você seja gay se você se comportar de tal maneira. Se você já começou a cagar tudo aí, né? Exatamente. Já acabou. Que é uma coisa que eu grifo muito nas minhas apresentações sobre a monografia, que é a compulsoriedade, a obrigatoriedade. Sim. Desde que você se comporte do jeito que os detentores do poder dizem que está ok você viver, está tudo bem. E um dos jeitos pague o preço, seja muito bonito, desempenhe muito, quem sabe a gente dá um desconto aí para sua inferioridade. Que loucura. Né? E um outro jeito muito real. Você se vê assim, né? Esse é o seu jeito de viver, essa é a sua identidade, então você pode se comportar de uma forma muito sexual. Olha. Você pode se comportar com um determinado gestual. Isto, se você pode se comportar como um bobo da corte para trupe. Para alegrar os convivas. Para alegrar os convivas. Esse papel você também pode. Tá tudo bem. Que realidade, né? Meu Deus. Então, e isto tudo se relaciona com acreditar. Exato. Acreditar nisso que está posto na cultura. Né? É um acreditar que não é consciente. Não é da escolha, né? A pessoa não está escolhendo. Sem perceber, a gente está acreditando e reproduzindo. E trazendo o sofrimento. Seja quando alguém é preconceituoso com o outro, seja reproduzindo inconscientemente coisas que vão te fazendo mal. Sim. Te dificultando de viver relacionamentos, te gerando um estresse adicional que não era necessário, né? Te impedindo de se sentir autêntico. Nossa. Porque você está pautando a sua vida em compensar a tal da inferioridade. Que loucura. Então, muitas vezes você fica desconectado de qual é o meu real desejo. De si, você fica porque mesmo. Você vai, o mundo vai dizendo tanto o que você tem que, e nessa ideia de se sentir inferior, você pode ficar muito voltado para essa ideia de tentar sacar o que é valorizado pelo mundo. Sim. Deixa eu ver. Eu já saquei, né? Isso tudo numa dinâmica inconsciente. Sim. Ali, criança, adolescente, às vezes você fala assim, eu já saquei que tem uma característica minha, que tem uma coisa que é muito minha, que compõe a minha identidade, mas que o mundo diz que é
inferior. Deixa eu tentar sacar o que o mundo diz que é superior. O que o mundo diz que é valoroso. E daí deixa eu tentar atuar isso. Sim. Né? Daí eu posso me comportar de uma forma mais agressiva, de uma forma excessivamente pautada no desempenho, em ser bonito demais. Você está contando, eu estou vendo as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida dentro dessa não consciência. E isso é terrível. Terrível. Assim, porque isso pode dificultar muito de você se conectar com você mesmo. Que é a coisa mais importante na vida. É a gente se conectar com a nossa essência. Qual é a minha? O que eu realmente desejo? Qual é o meu jeito? A pessoa entra num conflito. Né? Qual é o meu jeito de me expressar? O que move o meu desejo de fato? Né? Exato. Isso seria aplicável para a humanidade como um Sim. todo. Né? O processo de individuação que o Jung descreve tem muito a ver com isso. Né? Da gente não responder exclusivamente às solicitações do mundo e poder sentir o que é essencialmente nosso. Sim. E este processo não é fácil, porque o mundo está o tempo todo dizendo o que você deveria fazer. Exatamente. A sociedade é o mundo mesmo. E a gente vai querendo fazer parte disso e a gente vai se permitindo, né? Vai se machucando. E eu acho que um dia isso vai explodir. De alguma forma. Vai somatizar numa doença, vai dar um bug na cabeça, porque ninguém aguenta não viver dentro da sua verdadeira essência, né, por muito tempo. Sim, isso... Nesse caso do Apolo e Dionísio que a gente está falando, dessa sua monografia, que eu achei fantástico, é exatamente como é que esse homem gay se coloca nessa sociedade hoje com tantas cobranças externas, né? E a possibilidade de saída é poder questionar esse ditame da sociedade. Sim. É você poder sacar que você pode olhar as coisas sobre uma outra ótica. E que é uma delícia, né? Sobre uma ótica que não hierarquiza, ou que não hierarquiza tanto, de forma tão rígida. Sim. Né? E que as diferenças podem ser colaborativas, a gente pode ser plural. Sim. Né? Quando a gente está numa dinâmica psicológica enrijecida, fixada, a gente perde a possibilidade de ser plural. Né? Vai para os extremos. Então, por isso que se a gente está preso numa lógica de compensação, a gente fica muito... acaba se pautando muito por um determinado Deus, por assim dizer. Quando o interessante do ponto de vista psíquico, isso é uma coisa que um pós-junguiano, que é o James Hillman, fala muito, o interessante é que a gente pudesse ter um pouco de cada Deus compondo, de cada Deus do Olimpo compondo a nossa vida. Né? A gente ter um pouco de Afrodite, um pouco de Apolo, um pouco de Dioniso, um pouco de todo mundo, um pouco de Zeus, um pouco de Hera. Sim. Né? E não... Quando a gente fica muito enrijecido, a gente vai repetindo as narrativas míticas de uma forma muito afunilada, muito enrijecida. A pessoa fica presa mesmo, né? E isso deve causar um sufoco. E o que eu acho assim, mais fantástico, né, dentro da sua monografia é o indivíduo que está passando por isso poder sentar ao lado de um terapeuta e poder falar isso. E ter a consciência, e trazer a consciência, né? Ou você trazendo essa consciência, que não precisa tá tão engessado, não precisa, vamos quebrar isso. Eu acho essa parte uma delícia. É uma arte, né? Porque é uma arte. É um processo de ajudando o indivíduo a enxergar, né? Não é um processo de escola, né? Não, é um processo de provocar, de estar junto, de acolher e de ouvir os relatos que podem vir dos sonhos, dos acontecimentos conflituosos da vida. Sim. E ir desenovelando isto para ajudar a vida a fluir. Mas é incrível que você abordou esse tema
Quando a gente conversou lá na casa da Paula, rapidamente sobre isso, eu falei, gente, é tudo que a gente está passando, né? Porque a gente também está entrando numa era híbrida de gêneros. Então, é o momento perfeito para a gente poder falar dessa não consciência das pessoas e que acabam entrando e enrijece e causa sofrimento na vida. Muito. E é interessante esse ponto que você puxou, sabe, Luciana? Porque a dinâmica patriarcal apolínea, ela hierarquiza e ela tende a dicotomizar muito as coisas. Exatamente. Ela vai falar ou é certo ou é errado. Horrível ou isso. É o masculino ou é o feminino. Ou é preto ou é branco. Pois é. E isto gera uma tensão e isso não trabalha com a ideia de espectro, com a ideia de pluralidade. Exatamente. A gente... as expressões de gênero são muito mais amplas, as identidades, elas, conforme a gente vai estudando mais, a gente vai percebendo que elas cabem muito pouco nessa ideia binária de gênero. E que é horrível. E que é um porque encaixotamento. A sociedade, né? O ser humano não é isso, a gente sabe. A gente vive, né? Com a família, fora da família, na noite, num bar, a gente vê que essa pluralidade já está nas pessoas, né? Um é assim, o outro é queer, o outro é lá. E cada gênero, cada nome, às vezes eu falo assim, não importa, porque é um universo diferente que você está entrando quando conhece uma pessoa, né? Eu acho que a gente está... assim, ainda dando baby steps, assim. Você acha? Mas aí eu lembro, assim, na Grécia, no Olimpo, aí a gente vê ali o deus Pan, o deus... Não era tudo mais aberto, digamos assim? Não era tudo mais permitido? Não tinha essas regrinhas? São diferentes concepções, assim, né? Ou não tinha, talvez, essa rigidez das nomenclaturas, né? Que eu falo assim, parece que a gente está retrocedendo, né? Se você for acompanhar assim, então, ali desde a mitologia grega, né? Desde as orgias gastronômicas que tinha e outras orgias que também relacionadas a sexo, e hoje a gente vem nesse padrão, ou é isso ou é aquilo, então a gente está retrocedendo muito, porque se você acompanhar as civilizações, né, desde dos gregos, né, do Olimpo, aí você vai lá para os egípcios, você fala, gente, era tudo tão mais... É o que você falou, não tinha as nomenclaturas de gênero. Eu acho que depende do caminho que a gente faz para olhar para essas civilizações, porque daí muitas vezes a gente vai ver que tem uma hierarquização, também, né? Feito de uma outra forma, né? Às vezes tem uma liberdade que é restrita aos ditos cidadãos. Quem não cabe nessa ideia de cidadãos, daí já não é a mesma vivência, né? Sim, então, muito interessante isso que você falou. Mas tem um ponto, tem um estudioso que chama Jonathan Ned Katz, que ele tem um livro que chama A Invenção da Heterossexualidade. Olha que ótimo título. E o título já traz a provocação, que eu acho uma provocação enorme, que é, por muito tempo, a homossexualidade foi tratada em termos de vamos descobrir qual é a causa, vamos descobrir qual é a gênese, vamos descobrir que horas que houve um problema na criação, vamos descobrir a hora que houve um desvio, porque a heterossexualidade foi sendo tratada como a norma e como algo que remontasse, assim, a Adão e Eva. Nossa, você foi muito certeiro. E ele coloca assim, que se a homossexualidade um dia foi criada, essa criação é bastante recente, de 1800 para cá, ou até mais próximo de nós no calendário, né? E essa ideia de que existe um padrão e que daí se rompe com esse padrão, faz muito parte da fantasia sobre
ser gay ser um erro. Nossa, que é o que se propaga, né? A cura. A ideia... Por que caímos nisso, gente? A ideia de cura tá nessa ideia de que existe um padrão e de que existem os que são desviantes do padrão. Rebeldes. Né? E isso é o que a gente precisa combater e não sintonizar com essa ideia, né? Esse livro que você falou, já fiquei com muita vontade de ler. Olha, super indico. O título já é muito... Né, tem muitos desdobramentos e uma construção argumentativa que é empolgante, bem desafiadora e que quebra com muitos paradigmas que a gente tem. Mas a ideia é essa, a gente não tem um jeito certo e uma sexualidade pautada no binário que vem desde sempre, assim, né? Sim. Quando eu falo de complexo cultural, né? Isso é uma coisa que eu aponto no trabalho. Complexo Por cultural. que complexo cultural, né? Esse é um conceito que já tem um tempo que é discutido na psicologia analítica, mas que essa discussão está bastante ativa atualmente. A ideia de complexo no indivíduo, a gente já, de alguma forma, faz parte do cotidiano. A gente fala de complexo de inferioridade, a gente fala de complexo de superioridade, a gente, às vezes, quando vai falar de países, a gente vai falar, o Brasil tem um complexo de vira-lata, né? Num contexto mais psicológico, isso tem alguma coisa a ver com a mãe, é um complexo materno. Tem a ver com o complexo de Édipo, lá da psicanálise. E isso quando a gente está falando da psicologia individual. Mas uma determinada cultura, ela vai tendo uma determinada identidade. E ela também vai ter coisas que estão mais claras na consciência e outras coisas que vão estar mais inconscientes. Sim. E daí foi se elaborando o conceito de inconsciente cultural e de consciente cultural. Olha que interessante. E o complexo cultural, uma das formas dele se formar está relacionada a traumas históricos. Né? Se a gente pensar na homossexualidade, a gente tem, por exemplo, a pandemia do HIV. Nos anos 80, né? O que acontece... Sim, aquilo foi arrebatador, né? E o que acontece ali, né? Nós, que pensamos como pensamos, a gente pensa, nossa, que horror, e foi um horror mesmo. Né? Ficou muito estigmatizado, né? Quanta gente querida foi embora, quanta gente super capaz e super... O meu assessor fala, eu sou um sobrevivente do HIV. Super talentosa, a gente sente essa dor. Mas, à época, né, se falou muito em termos de castigo divino. Né? Essa é a maldição, a maldição. Porque o desvio, aspas, lógico, saindo da minha boca, só podia ser com muitas aspas, mas ele deveria ser punido, porque é o pecado. Exatamente, né? Isso é horrível. E isto vai ficando neste dito inconsciente cultural. E vira um mantra, né? E isto é reproduzido no preconceito e no xingamento, na dificuldade de algumas pessoas, de muitas pessoas da comunidade LGBT que IAPN+, de entrar em determinados trabalhos, o sofrimento em muitas igrejas, o sofrimento nas famílias, quantas pessoas são mandadas embora de casa por conta disso. Sim. E, às vezes, pessoas que fazem parte de determinadas bolhas, assim, né? E que daí esse tema tá mais elaborado, dá uma impressão tipo, isso acontecia, né? Entendi, a coisa do passado. E coisa de
2 anos atrás, isso acontece todos os dias, mas Toda estou falando hora. da minha vivência de consultório. Estava Sim. com um rapaz que tinha sido expulso de casa por conta de ser gay, né? Você vê que Isso loucura, sem 2 falar... anos atrás. 2 é anos tipo atrás, ontem. né? É E muito surreal. você escutar falar de exorcismo, de coisas super agressivas. Sim, vai para uma e com outra uma- ideia. Não, gente, aí vai para loucura. né? E com uma ideia de que tem um espírito obsessor e que Sim. tem um jeito que a religião vai endireitar essa pessoa. Isso é de uma agressividade, né? Isso gera um sofrimento tamanho e que dá certamente para a gente cuidar de diversas formas. Uma delas é a psicoterapia, mas que a gente precisa cuidar também em âmbito social, né? Porque não é assim, o que eu sinto, eu não vejo como a sociedade trata uma escolha. Não é uma escolha que você fala, vou por essa rua, não vou. A pessoa é assim e pronto, né? E aí fica tentando encaixar na normalidade do ou é branco ou é preto. Que limitado. E mesmo que fosse Nós uma não escolha, somos né? assim. Assim, Também. e até dá pra gente falar. Isso é uma discussão que dá, assim, Sim, dá muito. muito pano pra manga. Mas existem questões que são de construção, de identidade, de determinados tipos de expressão. Você pode Sim. se construir também. E se a gente estivesse falando de escolha, por assim dizer, qual seria o problema também? Também, né? Verdade. Verdade. Porque tem uma narrativa que fala assim, nasceu assim, que também tem seus problemas. Pois é, né? tá ótimo você falar isso, porque na sociedade, esses jargões, elas são reais. Nasceu assim. Gente, ninguém escolhe ser assim. Sabe assim, esses clichês? Será, não, ninguém escolhe, não existe cura. A pessoa nasce. Então, nós também, héteros, fazemos parte desse eco, desse complexo cultural. Bastante mais amplo, né? A gente poder existir a nossa maneira, né? E, assim, você tocou num ponto, assim, nevrálgico, né? Quando eu falo de complexo cultural, estou falando de alguma coisa que aflige todo mundo. Sim. Quando a gente está falando de complexo cultural da homofobia, se a gente for falar na vivência de um homem hétero, isso pode afetar a expressão de afeto em relação a um amigo, em relação ao pai. Então... Olha que curioso isso. Porque quando a gente está falando de homossexualidade, a gente também pode falar de outra forma, a gente pode falar de homoafetividade. Sim. Como que é a afetividade entre homens, né? Um exemplo que eu uso na monografia é o filme Close. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Não vi esse filme. Não vi esse filme. Você tiver a oportunidade? Eu quero muito ver esse filme. São 2 meninos. Eu estava aqui lembrando, Close, não. Mas o Close trata de 2 meninos na puberdade. Sim, jovenzinhos. E que tem... Eu lembro do cartaz, eu vejo a foto. O cartaz em si já é lindo. E que tem um super afeto entre eles. Se no desenrolar da vida isso ia virar uma atração erótica, uma atração... Isso não acho que o filme se propõe a discutir isso. Mas o lance na hora que eles entram no ensino médio, eles mudam de escola, tem uma outra dinâmica, começa a vir a estigmatização. 2 meninos trocando afeto, eles devem ser gays, eles devem ser um casal, e começa a vir as agressões verbais. Nossa... E até eles próprios, né? Eu imagino que eles também devem se cobrar. E eles vão sendo obrigados, de alguma forma, a se apartar, né? E a impressão que dá no filme, eles não sabem direito qual é a sexualidade deles. O fato é que eles se gostam. Eles se gostam. E isso fica prejudicado por conta
do complexo cultural expresso, Nossa, totalmente expresso no entendi. bullying, expresso nessa postura dos colegas ali no ensino médio. Fantástico. Né? Então, é muito bacana isso que você traz e essa, na monografia. e essa muito condenação, né, do dionisíaco, do corpo, do prazer, do que é mais instintivo, ou do que historicamente foi colocado como feminino, ela também dificulta a nossa vivência com o nosso corpo. Sim. Com os nossos instintos, com a nossa emocionalidade. Então, quando a gente ataca alguém que é escolhido como bode expiatório para dizer ele atua uma emocionalidade inferior, ele atua um gestual inferior, ele vive os instintos de um jeito inferior, eu também posso estar causando uma dificuldade para mim, para outras pessoas que não estão nesse lugar de bode expiatório. Sim. Porque daí eu estou condenando, estou falando que viver o prazer é complicado. Viver o instinto é inferior. O desejável seria ficar cada vez mais racional, cada vez mais solar, cada vez mais dominando o pensamento abstrato, e a intensidade, a emocionalidade, o sentir, de preferência, se desse, a gente cortava fora, porque ele atrapalha. Olha, pior que é assim mesmo. Né? Então, isto a gente faz com a gente independente de orientação sexual. Exato. Independente de orientação, de identidade. E este complexo que faz os homens gays sofrerem de uma forma específica, que eu tento retratar no meu trabalho, ele faz todo mundo sofrer. Todo mundo em torno, não Porque tem como. fica um privilégio do desempenho, fica um privilégio do solar, fica um privilégio dessa perspectiva da perfeição. Exatamente, que é um erro isso. É um erro. É uma chibata em nós mesmos, entendeu? Pra que isso? O Jung, eu gosto bastante de falar desse, porque Jung tem coisas incríveis. Eu amo. E ele tem um livro que chama Resposta a Jó. A Jó da Bíblia? Que incrível. E num determinado trecho desse livro, ele vai falar da diferença da perfeição e da integralidade. Ele vai falando que a busca por ser mais íntegro, entendi, mais integral, contempla a relação da luz e da sombra, contempla a possibilidade de ser forte, mas também poder ser vulnerável. E isto, como uma busca dentro desse processo de individuação, para mim, soa muito mais interessante do que a busca da perfeição, de desempenhar, não errar, ser sempre solar. Uma máquina, né? Uma máquina. Uma máquina. A gente não é. Uma máquina é uma boa definição, né? Essa perspectiva, muitas vezes, nos coloca. Eu recebo pacientes, às vezes, defendendo, porque estão impregnados com essa questão. Esse complexo. Maravilhoso isso. Como que defendendo uma perspectiva que, se a gente levar a cabo, se a gente levar muito a sério, seria desejável que fôssemos robôs. Exato, exatamente. Porque pronto, programadinho vai ser assim, assado, assim que a gente tolera. Porque daí não tem espaço para espontaneidade. Que loucura, meu Deus do céu. Não tem espaço para uma série de coisas. Não é um indivíduo, né? Que tem uma alma ali, que tem um fica coração, uma emoção. Uma ideia higienizante. Eu adorei, higienizante, exatamente, certinho. Tá certinho, correto. Não cabe... Não fere ninguém, não fere o externo e nem acha que está se ferindo. Só que não, né? Porque nós somos muito complexos mesmo, né? E essa complexidade que eu acho fascinante no ser humano, né? Tudo que você traz na sua monografia, ela é muito incrível. Só o fato do complexo cultural da homofobia, eu já achei isso, assim,
tão aberto, tão bom de poder te ouvir sobre isso, né? Tudo que te levou para esse raciocínio. Uma das coisas que funcionou como ponto de partida e provocação para o desenvolvimento do meu raciocínio foi um livro do James Hillman, que é um pós-junguiano, que chama O Mito da Análise, mas ele tem um capítulo que é sobre a feminilidade psicológica. E é onde ele vai traçando como foi construída historicamente essa ideia do masculino superior e do feminino inferior. E eu, lendo aquilo e discutindo aquilo na minha formação na SBPA, eu saquei isso tem a ver também com como sofrem os homens gays e como que é essa... Então, na minha percepção, misoginia e homofobia têm relação porque tem a ver com essa rejeição ao que historicamente foi sendo construído como o feminino. Exatamente. Né? O noturno, o espontâneo, o sensível, o emocional, o visceral, o corpo. E na hora que a gente para pensar, se a gente trabalha com essa perspectiva de perfeição, a gente trabalharia com a ideia de que teria que cortar isso fora. Né? Ai, gente, então... esse seu raciocínio ele é fantástico e ele é pesado. Quando Sim. Ouvindo você fala, meu Deus, é pesado, é sério, é grave. É bastante grave, né? Tem um outro analista junguiano que é venezuelano, né? Que é o Rafael Lopes Pedraza, em que o nome do livro também já traz uma síntese da ideia, que é Dioniso no Exílio, sobre a repressão do corpo e das emoções. Nossa, e Dionísio, né? Que é aberto. Que é e por isso que eu trago Dionísio Uau. No título, né? Sim. Também. O quanto a repressão ao dionisíaco acaba também representando uma problemática na vivência da homossexualidade. Sim. Né? Então, é uma sobrevalorização do apolíneo, uma repressão do dionisíaco para responder essa ideia de que haveria um jeito certo de viver. Para a sociedade, né? E essa ideia compensatória de uma inferioridade. Pois é. Fica muito rígido, querendo ser muito apolíneo, Sim. ou vivendo o dionisíaco de um jeito que te fere, ou barrando questões do dionisíaco, empobrecendo a tua vida. Olha, exatamente, empobrecendo. Com uma ideia de que isso pode te fazer caber. E caber onde? Onde estão essas pessoas? Né? Não existe uma outra sociedade ali, a Second Life perfeita. É para caber nessa sociedade que a gente está, nisso que a gente está falando. Exato. Né? Dentro dessa pluralidade. Não consigo falar essa palavra? Não consigo. Mas dá uma enrolada na língua. Ai, não consigo. Mas é que eu falo, a gente fica a sociedade fica cobrando isso. Para qual sociedade? Se a gente está dentro de uma totalmente doente, maluca, cheia de problemas. Essa não existe aquela outra certinha. Essa sociedade certinha, quem que vive isso? Dentro da sua casa, você já tem ali uma complexidade, né? A beleza da vida está... Gente, não é? Tá nisso mesmo. Na espontaneidade, em ter limpeza e sujeira, em ter fortaleza e vulnerabilidade. Essa gama enorme de possibilidades existenciais é que faz a vida quando eu falo que é rica, fantástico, fato, que é uma delícia quando chegar... Eu falo porque quando eu cheguei na terapia a primeira vez e percebi que posso falar tudo? Tudo. Daqui não sai, sabe? Como se fosse um diário de uma menina. Jura, eu posso contar tudo, né? Então, isso para mim já foi assim uma Disneylândia. Eu falo que maravilhoso, como é bom eu encontrar isso. Mas a dificuldade do processo, né? Quantas vezes eu saí chorando. Tem dificuldade da gente falar. Meu pai pra gente falava mesmo, assim, mas gente, se tu chora tanto, por que vai, né? Então tem tudo isso.
E que é fantástico também sair chorando e pensando e elaborando. Mas quando eu me deparei com a terapia, que era um lugar onde eu podia falar tudo e que ali estava tudo bem, né? Julgamento zero, ali eu entendi que só ali a gente pode ser de verdade. E a ideia... E aí, para sair dali e ser aquilo que eu fui lá dentro, fora, era o grande desafio, sabe? E por isso que eu acho tão fantástico a terapia. Mas é um exercício de buscar a sua autenticidade e depois transpor isso para a vida cotidiana, né? Exatamente. E isso que você traz, esse complexo cultural dentro na homofobia, eu achei tão incrível, Gabriel. A gente não pensa assim, né? Tem que vir da cabeça de um médico, de um psicanalista de fato, né? Uma pessoa estudiosa, porque a gente fica ali acostumado com aqueles jargõezinhos, né? E a gente castiga muito o outro sem saber que está punindo com palavras, né? Está punindo o outro com palavras e está perpetuando, perpetuando uma lógica que adoece a todos, né? Adoece a todos. Fica com uma determinada caracterização nesse grupo de pessoas, mas prejudica a vivência de todos. Sim, no que tange as emoções, no que tange a possibilidade de trocas afetivas, né? Porque se a gente for falar em termos de feminino e masculino, né? Porque também tem uma problemática de falar nessa... Sim, ou só isso, ou só aquilo, ou isso ou aquilo. Mas se a gente for falar nessas duas partes, nessas duas composições, a gente é, no mínimo, um mix disso, né? Sim, e sabe o que eu acho mais incrível da geração de agora, dessa galerinha dos 18, 15 anos, eles estão dando uma raquetada na nossa cara, né? Porque eles estão vindo com uma clareza muito grande desse ser plural. E como é jovem, você ainda não julga, né? As pessoas não julgam. Ah, gente, é jovem, são jovens. Então, eu acho muito interessante. Tem uma turma que tá vindo não já com um outro olhar, né? Um outro olhar. Eu falo híbrido, né? Porque vai para tudo. Que é uma coisa mais aberta mesmo, assim, de ser... Não precisa caber Tem uma turma jovem que ainda replica muito, porque tem o que aprende em casa, o que sente da sociedade. Isso é. Então, tem uma turma que ainda replica muito esse modelo. Mas na minha época isso não existia, não. Isso não existia. Então, assim, eu tenho visto bastante documentários, né, mostrando esses jovens de 14 podendo se expressar e viver e ligar. Eles estão muito à frente. Menos para determinados julgamentos, né? Exatamente. Eu acho que eles avançaram muitas casas. Essa galera, né, e que não estão preocupados com a opinião do externo, não. Eu tô falando de um nicho, talvez. Eu acho que a gente sempre tem mas isso, eu achei né? fantástico. De um nicho, um recorte que a gente tem acesso. Eu assisti vários documentários ingleses falando sobre... Mas traz esperança, né, também. Eu achei perceber pessoas podendo viver de outra forma. Porque na minha época não tinha isso, não. Na minha geração ali dos anos 80, 90 era isso. Ou era aquilo, ou era aquilo. E ninguém. Tô dizendo nem meu pai, nem minha mãe. Quando eu falo ninguém, eu tô saindo... dos padrões, assim, nem meu pai, nem minha mãe, eles têm as suas complexidades também, se a gente for analisar, né? E que eu acho tão fantástico. E quando eu assisti esses documentários mostrando esse núcleo, esses jovens, eu falei, cara, que fantástico, eles estão trazendo isso, esse assunto. E até quando eu vou em festas e vejo uma galera, assim, mais desprendida, sabe, em querer cumprir padrõezinhos, eu falo, cara, que demais. Não tinha isso, não. A gente não tinha. Então, eu acredito que venha uma geração onde eles estão sendo muito criticados, né? Porque o certinho começa, não, mas é muito nome para muito gênero. Tudo bem, mas eu tô achando fantástico esse movimento. Fantástico. Essa narrativa de crítica aos muitos nomes e as siglas e letras e tudo mais... ela é muito rasa, porque ela não leva em conta que muitas vezes é importante você se reunir
ao redor de uma sigla por conta de toda a opressão que é sofrida, e é preciso estruturar uma luta, e a gente precisa de um nome para estruturar essa luta, né? Você falou tudo. E poder falar deste jeito dá para existir. A gente gosta da ideia de evoluir para um momento em que seja desnecessário falar das diferentes nomenclaturas. Me parece interessante, mas ainda é bastante importante porque é um jeito de se organizar. Uma das importâncias é poder se organizar para defender o seu jeito de existir. Exatamente. Por conta de todo o ataque que é sofrido, tudo que... Eu falo, é importante todo mundo ter voz, é importante ter todos esses, acho que são 23, 32 gêneros, não lembro. E é importante, sim, porque ali é onde o indivíduo vai se encontrar. Vai falar, olha, me enxergaram, né? E quando eu falo me enxergaram, eu não estou falando de alguém além, uma pessoa muito... É alguém que está do seu lado. Então, está inserido na nossa vida, no dia a dia, em todo lugar, mesmo dentro da família. Quando a gente se reúne em família, não tem as fofoquinhas da família. Fulano isso. Está dentro da gente, está na nossa vida. Não é assim, algo distante, uma sociedade perfeita. Não existe essa sociedade perfeita. Não existe essa second life aí, né? Ela está aqui agora, do seu lado. Então, eu acho que falta a gente olhar também assim como está do nosso lado mesmo. E afeta a nossa vida. O tempo inteiro. Mesmo que a gente queira pensar muito egoisticamente, se a gente evolui nessa reflexão, a gente percebe que por que eu preciso que o outro, inferiorizar o outro para eu me sentir bem? Ai, gente, isso já é uma doença, não né? Não é? Isso é uma coisa que eu costumo não falar pode. bastante, né? Isso é ótimo você falar. Alguém bem resolvido, por assim dizer. Não existe. Precisa inferiorizar o outro para se sentir bem. Tem alguma coisa esquisita aí, né? Tem uma passagem do Jung que eu gosto bastante, que ele questionam para ele, ali depois da Segunda Guerra, o que ele achava da possibilidade de uma Terceira Guerra. Ele fala assim, vai depender de quantas pessoas a gente vai ter capazes de sustentar a tensão entre os opostos dentro de si. Uau! Cara, olha isso, olha essa resposta. Né? Porque o que acontece se a gente não estabelece, não exercita, não encontra um caminho para elaborar as questões dentro da gente, para relacionar consciente, inconsciente, ego, sombra dentro da gente, a gente tende muito a projetar e a escolher bodes expiatórios para projetar o que a gente gente quer dizer que não é nosso. Não é da gente, não é do outro. É do outro. Terrível. O outro é ruim. O outro é inferior. E não pode amar o errado, né? Amar o certo é bacana, mas amar o errado... Eu, do lado de cá, sou só luz. Isso. É o outro que é o problema. Outro que é o problema. É foda. Foda, olha eu falando, é foda. e essa cisão é que vai gerando sofrimento para todo mundo. Muito. Inclusive para aquele que acha que está... É o que está julgando ali. Que está na posição de julgamento, que acha que é só luz. Ele também está tendo a vida empobrecida. Né? Sim, muito. Eu queria que essa sua monografia virasse um livro. Porque, olha, aqui no sumário, vamos dizer assim, tem tanta coisa aqui entre confissões e desafios, vinculação versus coisificação do outro. Eu amei o coisificação do outro, Gabriel. Isso é demais. Porque se o outro vira um objeto a ser consumido, eu não me vinculo, eu consumo. Então o outro vira uma coisa. É maravilhoso isso. É maravilhoso. A dualidade olímpica dentro dos complexos culturais que a gente falou. Por que é importante falar em complexo cultural quando estamos versando sobre homossexualidade, heterossexualidade e homofobia?
Não, gente, olha, isso aqui tem que virar um livro. Juro, porque tem muita coisa incrível aqui. Olha, puerilidade atribuída ao homem gay, é isso? Isso. Esse é um outro ponto, né? Eu brinco... Acho que eu nunca ouvi essa palavra, É de ser pueril. De pueril, tá. Né? Puerilidade. O que acontece? Também é sobrevalorizado uma ideia de um determinado tipo de amadurecimento, de um determinado tipo de senioridade. Então, os detentores do poder se identificam com este lugar sênior. Então, quem é inferior vai ser pueril. Uhum. Né? E o que acontece muito, eu brinco assim, se eu chego com meu namorado num hotel, num restaurante, muitas vezes, acho que as pessoas imaginando que estão sendo gentis, assim, meninos, vamos por aqui? Arrume a mesa para os meninos. Sei. Se você coloca um casal heterossexual, o senhor e a senhora né, verdade. Num hotel e tudo mais. Fica uma coisa assim, super simples, super coloquial. Meninos. E tá reproduzindo essa ideia de que... Tô vendo com naturalidade, só que não, né? Tô vendo com naturalidade, mas tô dizendo que você é menino. Exato. Que você não amadureceu, que você tá vivendo uma fase. Ai, é total sabe? isso! É total! Isso tá... Olha como revela. Isso tá dito em alguma camada, né? Tá dito. Revela muito. É o que você falou, revela muito do outro, do opositor ali. Uhum. Revela muito, né? Ai, tô super... Olha como eu sou moderna. Vem, meninos! Como eu sou moderno, como eu sou gentil, carinhoso. Mas eu tô falando... Né, a sexualidade de vocês é uma sexualidade infantil, adolescente. Total. Que é uma coisa que já esteve muito presente nas teorias psicológicas, de que seria uma parada no desenvolvimento da sexualidade normal. Nossa. Que ainda bem que a gente já ultrapassou isso em muitas discussões psicológicas, apesar de muita gente ainda ter essa ideia na cabeça. Sim. Mas é uma outra armadilha. É uma armadilha. Olha, você tem que... Vamos combinar uma coisa que você vai pensar? Vou pensar. Real. Já me fizeram essa provocação, agora... Jura? Você tem que publicar isso. O tema 5, adentrando... Não, aqui. Vinculação versus coisificação do outro, eu amei. Não, todo sumário, ele é muito provocador e ele é muito instigante a você querer ler, a você querer entender. E é muito legal aqui que você coloca muito sobre os mitos, né? E que é interessante para a gente também estudar. Sair um pouco do real duro demais, assim. Você puxa ali a filosofia e você consegue entender melhor. Eu amei isso. O inconsciente cultural que você falou... História, olha, a vivência dionisíaca que responde à perspectiva apolínea, eu acho que você tem que pensar em publicar. Sério mesmo. Porque eu acho que tô levando a sério. O mundo de hoje, olha isso, homofobia, estratégias de enfrentamento. Eu acho que o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa disso. Todo mundo, sabe? Tanto quem entende, quem vive... como a pessoa que está aqui na vida, no corre. Eu leria muito se eu estivesse vendo isso numa livraria, sabe? Porque você traz essa coisa eu acho que é uma provocação que a gente precisa escutar, precisa desenrolar bastante o assunto. A sua provocação, quando veio aqui a sua monografia, foi essa aqui, ó. Isso aqui, para mim, que pegou. A expressão do complexo cultural da homofobia na vida de homens gays. Isso aqui, para mim, foi Quando a gente fala na cultura... Sim. Precisamos disso. Muitas vezes a gente vai falar de problemas do coletivo, de como... Isso. E o caminho que eu vou tentando fazer é como que isso fica... Como isso estando impregnado, isso compondo um indivíduo que é um homem gay... como ele acaba por se combater, ele inconscientemente
se coloca em determinadas vivências enrijecidas, que geram sofrimento, né? Reproduzindo essa construção histórica e cultural. É fantástico. Gabriel, a plaquinha aqui, você não tem noção, a gente está aqui horas. Eu queria ficar mais com você mesmo. Eu agradeço muito. Eu acho que a gente pode voltar já com um livro. Com você. Olha, Lu, já estou aqui com o livro, a gente vai abrindo assim, vai falando. É um assunto necessário, é um assunto eu gosto. Eu gosto de aprender, eu gosto de ter visões diferentes. Você propõe muita coisa legal dentro do que a gente está vivendo e que não é uma second life. É a nossa vida mesmo, assim, de gente do nosso lado, de amigos, de parentes, e que eu acho super fundamental. Eu gostaria que você voltasse. Vai ser um prazer voltar. É uma pena que a gente tem que terminar, né? Tem tempo, né? Igual na terapia, quando toca o sininho, e foi a hora que eu entrei no assunto difícil, sabe? Aí eu falo, meu Deus, eu tenho 5 minutos, Aquele corte que você vai embora com angústia. Mas é bom, tudo isso a gente vai entendendo dentro do processo de terapia, que é fantástico você ir embora, mesmo que eu tenha demorado para entrar num assunto que estava difícil para mim, eu entrei nos 5 minutinhos que faltava. Você vai embora com um outro frescor diferente. Um frescor e às vezes uma angústia, uma provocação. Sim. Que vai desenrolando chorar, fora muitas vezes que eu saía chorando e meu pai falou, fora do setting, você vai conversando com aquilo, brigando com aquilo, e isso transforma, é a terapia. Né? Não é só ali dentro, junto com o terapeuta, né? É eu estar num lugar e de repente... Nem faz sentido ficar só ali, né? Eu estar num lugar, quantas vezes eu falo, gente, eu entendi tudo. Daquela sessão do mês passado, sabe? Eu acho que terapia deveria todo mundo fazer. Pena que não é fácil, né? É um profissional caro, é um profissional que não está ali... Hoje no SUS tem, né? Tem. Hoje no SUS tem. Isso eu acho fantástico. Acho que o Brasil é o único que tem isso. E muitas plataformas hoje que tem atendimento de R$2, R$5. E diferentes entidades, né? A gente na SBPA, né, que é a Sociedade de Psicologia Analítica, que na introdução você mencionou que eu sou diretor da clínica. Na clínica a gente está procurando expandir supervisão, apreço social, para possibilitar mais atendimentos com essa visão. Porque o meu sonho era esse. Se todo mundo pudesse fazer terapia, seríamos melhores. Porque a gente vai saber lidar com a nossa sombra. Eu sou suspeito. Eu acho que a gente devia sair da maternidade já com... Não é? Eu falo... O terapeuta também na carteirinha. A minha mãe começou a fazer terapia na época que eu tive um problema com toque. Ela amou. Primeiro dia, ela falou assim, mas eu adorei. Eu falei mal de todo mundo e ninguém me criticou. Foi muito bom a ingenuidade, né, dela, né, em se deparar com um lugar onde ela pode falar à vontade, né, sem ser julgada, sem ter alguém dizendo, mãe, não fala essas coisas, mãe, não fala isso. Então, e foi uma das coisas que ela mais amou nesse processo, foi poder conhecer a terapia. Aí tentei colocar meu pai, que é um italianão rígido. Imagina se meu pai fizesse terapia, que fantástico que seria. Eu falo ele tem muita resistência? Tem. Ele é muito leonino, assim, italiano duro. Que também tem a ver com essa ideia do masculino, né? Exatamente. Porque é um lugar que, de alguma forma, todo mundo sabe que vai precisar falar de vulnerabilidade, que vai precisar falar de dor, que vai precisar falar de ferida, que vai precisar colocar as defesas abaixo, e daí não vai poder ser o italianão. Exatamente. Né? Não precisa segurar a onda, desaba, né? Isso é muito legal. Mas eu até falo para ele, até hoje eu falo, pai, a minha vitória assim, de vida vai ser um dia você falar, vou fazer umas sessões de terapia. Porque é onde você vai encontrar a sua verdadeira essência, onde você vai se aceitar do jeito que você é, né? Não entrando nessa hierarquia de eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, que é pesado. A gente não aguenta não, a cabeça buga. Isso é uma das grandes coisas. Se a terapia consegue tirar a gente dessa ideia de tenho que... já é um alívio. Já é um baita negócio, né? Por isso que eu falo que é uma delícia, e é mesmo. Gabriel, te agradeço muito. Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui com você. Foi maravilhoso trazer esse seu tema e te espero com um livro
para a gente aprofundar mais nesse seu estudo, que você tem 13 anos já de consultório. Daqui 10 anos você vai estar assim, Jung, cara, com todos esses seus estudos maravilhosos, essenciais. Obrigada. Muito obrigado. Gente, foi isso, um episódio analítico, com mitologia, que a gente gosta de entender através da história, às vezes fica até mais fácil. É um episódio para vocês. Ouçam, assistam, curtam e me falam o que vocês gostam ou não, para a gente trazer mais temas para cá. Um beijo.